Amados e amadas do Senhor, que a graça, que a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós nesta manhã. Mais uma vez eu estou aqui para deixar uma rápida mensagem do Evangelho do Senhor Jesus para a nossa meditação nesse dia. E para isso eu gostaria de ler um texto do Evangelho de João, que é um evangelho que eu gosto muito. O último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15, que fala sobre o momento em que Pedro é interrogado. Diz assim, a partir do versículo 15 do capítulo 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde queres. Até o versículo 18. Que Deus abençoe o texto lido. Amados, o contexto desse texto que nós lemos é o aparecimento de Jesus aos seus discípulos. Após a morte de Jesus, os discípulos voltaram às suas vidas normais, porque eles eram pescadores. E estavam, como sempre, Pedro, Tiago e João foram para o mar de Tiberíades pescar. E diz o texto anteriormente, no capítulo anterior, que eles passaram a noite toda pescando e nada pegavam, né? E já amanhecendo, já clareando o dia de madrugada, aparece alguém na praia e pergunta para eles, aproximadamente uns 200 metros, eu acho, eles estavam, dava para ouvir a voz de quem estava na beira da praia, e esse alguém pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E os do barco respondem: nós passamos a noite toda pescando e não conseguimos nada. E o homem da praia diz: lancem a rede à direita. E eles obedecem. E eles, quando lançam a rede do lado direito, eles jogam a rede, e a rede vem tão pesada que é capaz deles nem conseguirem colocar no barco os peixes. E o discípulo amado, João, ele olha para Pedro e diz: Pedro, nós já vimos essa cena antes. É Jesus, o nosso mestre. E Pedro, naquele temperamento que ele tinha, né, assim, tão temperamental, tão eufórico, diz o texto que ele pula na água e sai nadando, ele não espera os outros colegas e vai ao encontro desse homem na praia. E esse homem era realmente Jesus. E o engraçado que eu acho nesse texto é que Jesus prepara um cenário que vai lembrar a Pedro muitas coisas que já haviam acontecido. Então eles se reúnem, fazem uma fogueira, né? Delícia fazer uma fogueira na beira da praia, e começam a assar os peixes, os muitos peixes que tinham pescado a mando do mestre. E ali começaram a conversar, né? E Jesus provavelmente falando da sua ressurreição, como tudo tinha acontecido. E de repente Jesus, o mestre, se dirige a Pedro e faz uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, eu te amo. Tá bom. E começaram a conversar. Daqui a pouco, de novo, Jesus com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Sim, Senhor, eu te amo. Conversa vai, conversa vem. Pela terceira vez, Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas?
E a Bíblia diz que naquele momento Pedro se entristeceu, porque ele sabia que Jesus conhecia o coração dele. Jesus conhece nossos corações. Nós não nos conhecemos, nem os outros nos conhecem, mas Jesus conhece o nosso coração. E é nesse momento que Jesus fala para Pedro: se você me ama realmente, apacenta os meus cordeiros. Agora eu vou dizer para vocês por que Jesus preparou esse cenário. Antes de Jesus ser preso, Pedro disse que não negaria Jesus, não deixaria Jesus por nada, ainda que todos o deixassem. E Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E quando Jesus é levado pelos guardas até o cenáculo para ser interrogado pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes, Pedro vai acompanhando de longe. E ele é reconhecido, uma criada reconhece, diz: olha, ele é um deles, é um dos seus seguidores. E Pedro diz: eu não conheço esse homem. Jesus tinha dito, né? E por 3 vezes, Pedro nega Jesus. Ele diz que não conhecia aquele homem. E agora Jesus pergunta a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A finalidade de Jesus não era constranger Pedro. A finalidade de Jesus não era deixar Pedro em maus lençóis, mas era conscientizá-lo de que realmente o amor de Jesus era grande. Pedro negou por 3 vezes e agora Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele o amava. Queridos, a mensagem que eu quero deixar para nós, para mim, para você, nessa manhã, é que Jesus nunca desiste de nós. Ainda que a gente pise na bola, ainda que a gente faça besteira, ainda que a gente o traia, Jesus vem atrás de nós. E ele vai fazer essa pergunta, como ele fez para Pedro: Pedro, você me ama? Apesar de saber que Pedro amava, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. E o engraçado também é que daquele grupo de 11 agora, né, porque Judas já havia tirado sua própria vida, se suicidado, se enforcado, havia apenas 11. Daquele grupo apostolado de 11, a quem Jesus escolhe para ser o pastor das suas ovelhas, Pedro. Pedro, aquele homem que disse que nunca o trairia, mas que o traiu. Pedro, que era tão impetuoso, tão prepotente, tão arrogante. Mas Pedro agora passa a ser trabalhado, burilado, porque quando Deus tem propósito em nossa vida, Ele trabalha no nosso caráter. Ele nos faz pessoas melhores. Ele nos faz pessoas capacitadas. E a gente vai ver esse Pedro aqui, após a ascensão de Jesus aos céus, lá em Atos dos Apóstolos, né? A gente vai ver cenas tremendas, como ele olhar para aquele coxo na porta do templo Formosa, quando ele pede algo para ele, uma esmola, e ele disse: não temos ouro nem prata, estava ele e João, mas o que temos te damos. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Imediatamente aquele homem se levanta. E a Bíblia afirma que muitos milagres ocorreram através da vida de Pedro. Jesus sabia disso. Jesus sabia que Pedro seria um vaso usado, um instrumento usado nas mãos dele. Por isso que ele o escolheu. Assim como Deus também tem escolhido a mim, a você e a tantos. Ainda que a sociedade recrimine, ainda que as pessoas critiquem, às vezes pessoas da própria família, para isso aí não tem mais jeito, olha aí, já se desviou, já se afastou, já fez tanta besteira. Aí chega o mestre, Jesus: você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então vai cumprir tua missão, vai cumprir teu ministério. Eu tenho algo grande na tua vida para fazer. É assim que Jesus faz, amados. É assim que Jesus age, comigo e com você.
e com todos aqueles que Ele conhece o coração, que são sinceros. A Bíblia diz que é um coração verdadeiro, um coração contrito. Deus nunca vai desprezar. Que a gente receba essa palavra do grande amor de Deus, do grande amor de Jesus por nós, por mim e por você. Ao entregar-se naquela cruz, ao ser ressuscitado, está vivo. Jesus está vivo. E perguntando para nós se nós o amamos, se realmente queremos segui-los. E que a gente possa dizer, como Pedro, sim, Senhor, eu te amo. E ser um apacentador de ovelhas, como Pedro foi. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia de paz, um dia muito abençoado, no nome de Jesus. Amém.